Imagine descobrir um portão misterioso que, ao ser aberto, não só transporta você para outro mundo, mas também transforma você de um garoto acima do peso e zombado por todos em um jovem incrivelmente bonito. Consegue se imaginar isso? Então vamos começar a história. Um dia, havia um jovem que desprezava sua vida e odiava o mundo inteiro. Seu nome era Yuya. Enquanto caminhava, viu 3 bandidos importunando uma garota contra sua vontade. Ele deu um passo à frente e disse: "Deixem ela em paz. Ninguém tem o direito de falar com ela." Mas zombaram dele e o espancaram sem piedade, não mostrando restrições, enquanto a menina olhava em choque e descrença, com medo por ele, espantada que alguém ousasse enfrentá-los. Naquele momento, a polícia chegou e os agressores fugiram de medo. As pessoas correram para reanimar Yuya, até que ele abriu os olhos e disse: "Não se preocupem comigo, estou bem." Então ele deixou o local enquanto a garota o observava com uma admiração misteriosa nos olhos. Enquanto Yuya se afastava, ele começou a nos contar sobre suas mágoas. "Desde criança, meu rosto sempre foi horrível, a tal ponto que todos me chamavam de porco. Até meu próprio pai e mãe zombavam constantemente da minha aparência, enquanto meus irmãos mais novos eram muito mais bonitos do que eu. Quando fiquei mais velho e entrei no ensino fundamental, as coisas mudaram. As pessoas não se contentavam mais com bullying verbal. Começaram a me bater simplesmente porque não gostavam do meu rosto. A única pessoa que me amou foi meu avô. Ele sempre cuidou de mim e me incentivou com suas palavras gentis. Mas, infelizmente, ele morreu e deixou esta casa no meu nome. Desde então, eu moro aqui sozinho, trabalhando perto da escola depois de ter sido abandonado pelo meu pai e minha mãe." Ele disse isso enquanto as lágrimas quase caíam de seus olhos. No dia seguinte, Yuya foi para a escola. Lá, todos continuaram zombando de sua aparência, então ele fugiu tentando escapar. Mesmo assim, eles o perseguiram, gritando: "Aonde você vai, Yuya? Ainda não percebeu que é nosso saco de pancadas?" Eles o espancaram implacavelmente, até que ele estivesse quase destruído, enquanto seu irmão e irmã assistiam de longe com total prazer. Yuya voltou para casa quebrado. Ele abriu um recipiente de comida instantânea para comer. Mas quando seu reflexo apareceu na sopa, ele se sentiu enojado. Ele jogou fora inacabado, resmungando para si mesmo que até a comida zombava dele. Ele se levantou e olhou no espelho, mas não suportou a visão, então o socou até que ele se quebrasse. De repente, ao lado do vidro quebrado, uma porta escondida na parede se abriu, revelando um quarto secreto que pertencia ao seu avô. Yuya entrou no quarto e encontrou muitos itens estranhos, mas o que mais chamou sua atenção foi uma porta peculiar. Ele a abriu e encontrou uma mensagem: "Parabéns, você foi transportado para outro mundo." Medo e confusão o dominaram e mais mensagens apareceram, explicando que ele tinha ganhado poderes especiais que agora podia usar aqui. Enquanto lia, outro papel apareceu escrito em uma língua estranha. Instantaneamente, ele adquiriu a habilidade de compreender línguas e pôde lê-la com facilidade. O papel dizia: "Eu sou o proprietário desta casa e jardim. Quem encontrar esta mensagem, a posse da casa e de tudo o que está dentro dela passará a ser dele. Ninguém pode entrar ou sair desta área sem a permissão dele." Yuya ficou parado e sussurrou para si mesmo: "Então esta casa é minha agora? Que incrível." Então ele notou uma coleção de armas ao lado dele. Ele pegou uma espada e tentou treinar com ela, mas caiu no chão, incapaz de manejá-la. Naquele momento, outra mensagem apareceu: "Parabéns, você adquiriu a arte da esgrima." De repente, ele sabia como usar a lâmina com maestria. Ele experimentou outras armas e aprendeu a manejá-las todas com uma velocidade surpreendente. Ele as guardou em seu inventário de ferramentas quando, de repente, ouviu o rugido de um monstro investindo contra ele. Aterrorizado, Yuya chorou: "Este é o meu fim." No entanto, a besta não conseguiu atravessar a barreira ao redor da casa e permaneceu rosnando do lado de fora. Suas mãos tremiam enquanto ele segurava sua arma, mas ele reuniu coragem e a lançou no monstro, perfurando-o e matando-o instantaneamente. A energia da criatura fluiu para ele, desbloqueando novas ferramentas que aumentaram sua experiência. O ouro também caiu diante dele, o que ele percebeu que poderia usar na sua vida real também. Repleto de alegria, ele exclamou: "Então eu não precisarei mais trabalhar?" Depois ele voltou para sua casa e adormeceu. Quando acordou, sentiu que suas roupas estavam largas, mas não deu atenção. Ele ainda não percebia que havia se transformado completamente em um jovem incrivelmente bonito. Ele queria olhar no espelho, mas lembrou-se de que o havia quebrado. "Melhor assim", murmurou, "pois sempre odiei meu reflexo." Mal sabia ele que seu novo reflexo era inacreditável, uma imagem que nenhuma mente poderia conceber. Ele se vestiu com roupas do novo mundo e começou a trabalhar no jardim. Lá, ele encontrou um monstro chamado Fera do Café e o matou com facilidade. Ele continuou assim durante todo o feriado, acumulando riqueza e crescendo em força. Ao final do descanso, ele tinha se tornado muito mais corajoso e um verdadeiro mestre de cada arma. No último dia, ele enfrentou um ogro evoluído gigante, mas Yuya o derrotou, cortando sua cabeça em triunfo. E a partir deste momento, o verdadeiro entusiasmo da história começa. Chegou a hora do início das aulas, e Yuya se preparou antes de ir para sua classe. Todos que o viram ficaram maravilhados com sua beleza, a tal ponto que alguns se perguntaram: essa beleza é natural ou o quê? Mas isso não importava. O que importava era que quando seus irmãos o viram, eles não o reconheceram, e até mesmo aqueles que sempre o intimidaram se aproximaram e perguntaram: quem é você, garoto?
Esta é a primeira vez que tivemos aqui. És um estudante transferido novo ou quê? Yuya ficou chocado e respondeu. Uma transferência? Eu sou Yuya, aquele que você bate todos os dias. Todos ficaram incrédulos e gritaram. Impossível, você deve estar brincando. Yuya não conseguia entender o que estava acontecendo. Então ele correu para o banheiro para se certificar. No momento em que olhou no espelho, viu que havia se tornado radiante como a lua em sua beleza. Ele tremia de choque, incapaz de acreditar em seus próprios olhos. Então seus irmãos vieram e o puxaram de lado, dizendo: Você precisa nos explicar tudo. Como alguém tão feio como você conseguiu se transformar nisso em apenas alguns dias? Fale rápido. Mas Yuya não lhes contou nada. No fundo ele estava feliz, sabendo que tudo isso foi por causa de sua jornada para o outro mundo. Naquele momento, um carro luxuoso parou em frente à escola, e dele desceu uma garota tão radiante quanto a lua. Ela chamou por Yuya e disse: Por favor, posso falar com você? Você ficou surpresa e respondeu timidamente. Mas você me conhece? Ela respondeu: Sim. Sou a garota que você salvou daqueles bandidos no supermercado há alguns dias. Você não podia acreditar que ela o reconheceu apesar de sua nova aparência, então ele perguntou: Então, o que você quer de mim? Ela respondeu: Primeiro, meu nome é Kaori. Em segundo lugar, eu vim hoje para oferecer-lhe um lugar na Academia Ozi, a escola mais prestigiada e luxuosa dessa região. Yuya não podia acreditar no que estava ouvindo e disse: Eu não acho que eles jamais aceitariam alguém como eu. Mas ela respondeu: Pelo contrário, pessoas corajosas como você são exatamente o que esta escola precisa. Naquele momento, seus irmãos intervieram dizendo: Aceite-nos também. Somos mais espertos do que ele e melhores do que ele em tudo. Mas Kaori respondeu com desdém: Nos seus sonhos. Eu sei de todas as suas ações sujas. Ela os rejeitou firmemente. Ela então levou Yuya com ela no carro e o trouxe para a escola. Lá, ele se encontrou com o diretor. O homem disse: Eu não sei como agradecer por salvar minha filha, mas para começar, gostaria que você se juntasse à minha escola. Yuya respondeu hesitante: Mas eu não possuo nenhum talento como os outros alunos aqui. O diretor respondeu: Pelo contrário, quando Kaori foi cercada por aqueles bandidos, todos ficaram parados e não fizeram nada, mas você sozinho teve a coragem de ajudá-la. Precisamos de pessoas de coração puro como você nesta escola. Não se preocupe, você vai passar a amá-la muito. Ouvindo as palavras dele, Yuya sorriu. O diretor continuou: E como um gesto de gratidão por salvar minha filha, as suas mensalidades escolares ficarão por minha conta. Então ele acrescentou: Não vou tomar muito do seu tempo, você passará o dia aqui na escola e ao final poderá me dar sua opinião. Yuya concordou. Nesse momento, a porta bateu e a professora Sawada entrou. O diretor apresentou Yuya a ela, dizendo: Este será seu aluno. Cuide dele hoje. Ela respondeu: Entendido. Sawada o conduziu até a sala de aula. Yuya ficou do lado de fora, extremamente nervoso, rezando para que tudo corresse bem. Então, reunindo coragem, ele entrou e se apresentou aos alunos. Todos ficaram sem palavras com sua beleza, embora ninguém ousasse dizer uma palavra. No entanto, Yuya não percebeu que eram olhares de admiração, e ele permaneceu inquieto e ardendo por dentro. Ele se sentou no fundo da sala e, ao seu lado, uma menina ofereceu seu livro para que ele pudesse acompanhar. Parecia que ela se aproximaria dele mais tarde. Após o término da palestra, as garotas o cercaram, tentando conhecê-lo, mas Yuya não sabia como responder. Então, um estudante chamado Ryo interveio e disse a elas: Deixem-no descansar, é o primeiro dia dele. Em seguida, levou Yuya à cafeteria e mostrou-lhe a comida disponível. Yuya ficou maravilhado, exclamando: Meu Deus, toda essa comida é de graça? Isso é o paraíso em si. Ryo riu e respondeu: Pare com essa bobagem, vamos comer. Eles se sentaram com outro estudante chamado Shingo. Os três se apresentaram, tornando-se amigos. Yuya adorou o lugar e se sentiu à vontade entre as pessoas. Ele terminou seu dia escolar pacificamente e voltou ao diretor dizendo: Eu sei que não mereço estudar aqui, mas depois de ver os estudantes e essas pessoas maravilhosas, agora eu realmente quero me tornar um estudante nessa academia. O diretor sorriu e respondeu: Eu sou mais velho e mais experiente que você, e eu asseguro que pessoas como você são exatamente o que esta escola precisa. A partir de hoje, você é um estudante oficial aqui. Yuya estava radiante. Ao sair, encontrou Kaori esperando por ele. Ela o levou junto, e eles caminharam juntos pelos mercados. Ela mostrou-lhe os lugares, e Yuya mal podia acreditar nos seus olhos. Eles pararam em um restaurante e compraram alguns doces. Enquanto comiam, Yuya perguntou a ela: Como você me reconheceu, mesmo que minha aparência tenha mudado tanto? Ela olhou para ele intrigada e disse: O que você quer dizer? Ele explicou: Eu costumava ser muito acima do peso, e tenho certeza de que pareço completamente diferente agora. Então, como você sabia que era eu? Kaori sorriu e respondeu: Seus olhos, eles ainda são tão puros e bonitos como sempre foram. O coração de Yuji estremeceu, e o vínculo deles começou a se aprofundar. Depois de um tempo, ele ofereceu a ela um pouco do seu sorvete, e ela provou, corando. Em seguida, ela ofereceu o dela a ele, e ele também comeu. O amor floresceu entre eles, e todos ao redor os observavam com admiração. Quando o dia terminou, Yuya voltou para casa e se preparou para entrar no outro mundo. Ele vestiu seu traje de batalha e começou a lutar contra monstros, coletando recursos. Mas ele percebeu que seu nível estava subindo muito devagar.
Ele pensou muito e então decidiu entrar na floresta mais uma vez. De repente, ouviu um grito. Ele correu em direção ao som e encontrou muitos corpos espalhados com um ogro gigante atacando uma garota, prestes a matá-la. Yuya avançou contra o ogro e lançou sua lança, mas o monstro desviou o golpe. Você pulou sobre ele e deu um chute forte, atordoando-o. Ele correu rapidamente até a garota para ver como ela estava, mas o ogro atacou por trás. Reunindo toda a sua coragem, Yuya lançou outro ataque. Ele pulou por cima e disparou com uma tempestade de flechas com seu arco. O ogro as bloqueou, mas Yuya sacou sua espada e com um único golpe decisivo, partiu a besta em dois. Ele então se aproximou da garota, que lentamente abriu os olhos. Naquele momento, ele ouviu as vozes dos soldados procurando por ela. Yuya se escondeu, deixando-a para eles, e escapuliu. E daqui, meu amigo, as verdadeiras aventuras começam. Prepare-se para a jornada. No dia seguinte, Yuya estava sentado em sua casa, olhando para suas roupas e dizendo: esta camisa, graças às suas propriedades, suas estatísticas, não suja facilmente, mas não é elegante o suficiente para usar todos os dias. Vou ao shopping e comprar algumas roupas para mim. Então ele se preparou e foi ao shopping para comprar o que precisava. Enquanto ele caminhava, sua beleza chamava a atenção de todos ao redor, ao ponto de as pessoas não conseguirem desviar o olhar dele. Envergonhado, Yuya pensou consigo mesmo: será que eles estão incomodados com a minha aparência? Preciso comprar o que quero rapidamente e sair. O pobre Yuya não percebeu que eles o estavam admirando. Naquele exato momento, um fotógrafo famoso chamado Hikaru estava no shopping para uma sessão de fotos. 2 celebridades deveriam comparecer. A garota já tinha chegado cedo e preparado tudo, mas o modelo masculino ainda não havia aparecido. O diretor ficou furioso, repreendendo todos, dizendo: a parte mais importante do trabalho é cumprir seus compromissos. Já que esse garoto nos ignora e se acha acima de tudo, devo procurar outra pessoa? Alguns responderam: procurar outra pessoa? Vamos lá, não é fácil encontrar um substituto aqui neste shopping. Mas o diretor rebateu: isso não é da sua conta. Eu mesmo vou cuidar disso. Enquanto isso, Yuya estava escolhendo com cuidado roupas que combinavam com ele. 2 jovens se aproximaram, oferecendo ajuda, seus corações derretendo por sua beleza. Yuya, sem saber como agir, educadamente se desculpou e se afastou. Ele desceu as escadas enquanto Hikaru subia a escada adjacente. No instante em que Hikaru viu Yuya, ele não pôde acreditar em seus olhos e pensou: que beleza! Isso é exatamente o que eu preciso. Ele correu atrás dele, explicou a situação e propôs que Yuya participasse da sessão de fotos. Assim que Yuya soube que precisavam de ajuda, ele concordou. A filmagem começou com Yuya e Miu. A beleza deles juntos encantou a todos a ponto de as pessoas no shopping abandonarem o que estavam fazendo apenas para admirar essas 2 estrelas brilhantes. Yuya, fiel à sua natureza, não entendeu nada e ficou terrivelmente envergonhado perto da garota. No entanto, a cada movimento que faziam, as fotos ficavam mais deslumbrantes, meu amigo. Eles continuaram fotografando o dia todo, e Yuya logo percebeu que modelar era um trabalho muito mais difícil do que ele jamais imaginou. Enquanto isso, no outro mundo, a garota que Yuya salvou recuperou a consciência. Ela pensava constantemente nele, dizendo: tenho certeza de que vi quem me resgatou e devo agradecê-lo. Seus guardas responderam: agradecer a quem, minha senhora? Ninguém sequer mora naquela área. Mas ela insistiu: devo ir de qualquer forma. De volta ao shopping, depois que a sessão de fotos terminou, Yuya sentou-se com Miu, conversando com ela. Ele perguntou: como você é tão habilidosa no seu trabalho? Eu nunca vi alguém melhor do que você. Ela respondeu: eu não sou habilidosa de forma alguma. Tudo vem da persistência e de perseguir seu objetivo. Se você continuar trabalhando assim, você me superará de longe. O coração de Yuya se alegrou com suas palavras. Então Miu lhe ofereceu seu lenço para enxugar seu suor. Yuya agradeceu e disse: mas este é seu. Close bracket right brace. Eu não deveria aceitar isso de você. Nesse momento chegou Sho, o próprio modelo masculino com quem Miu deveria fotografar. Arrogante e muito confiante, ele fez sua entrada. No momento em que as garotas o viram, gritaram de empolgação, inflando seu ego. Ele caminhou de forma confiante em direção a Miu, colocou a mão na parede ao lado dela e disse: por que você não me responde? Não combinamos de sair juntos? Miu corou e não conseguiu reagir. Então Sho deliberadamente pisou no lenço dela. Yuya viu isso e ficou bravo. Ele avançou e disse firmemente: a garota não quer você perto dela. Afaste-se. Sho se exaltou e retrucou: e o que isso tem a ver com você? Ele se moveu para socar Yuya no rosto, mas Yuya agarrou seu braço e o jogou no chão diante de todos. Sho foi humilhado, deixado meio vestido diante da multidão. As garotas que o admiravam momentos antes se afastaram dele, com sua admiração voltando-se completamente para Yuya. Sho foi ignorado por todos. Você acha que Hikaru permaneceu em silêncio, meu amigo? De jeito nenhum. Ele se aproximou de Sho e declarou: escuta, tudo o que acabou de acontecer foi gravado. A partir de hoje, você não trabalha mais comigo. Saia. Sho, mortificado, saiu rapidamente. O diretor então se aproximou de Yuya para agradecê-lo, dizendo: ele sempre se achou forte e insultou todos. Obrigado pelo que você fez. Miu também agradeceu profundamente, encantada que ele a tivesse salvado. Parecia que todos estavam sufocados pela arrogância de Sho.
Depois eles ofereceram a Yuya um cargo de modelo ao lado deles. Eles disseram a ele: "Não se preocupe, nós pagaremos muito bem." Yuya agradeceu e respondeu: "Trabalhar com pessoas gentis que amam e respeitam seu trabalho é um sonho para mim, mas infelizmente ainda não tenho os meios para acompanhar ou me comprometer com um trabalho assim." O diretor respeitou sua decisão e disse: "Muito bem, mas você deve levar todas essas roupas como um presente em troca de nos ajudar." Yuya concordou alegremente, cheio de alegria, então se despediu e voltou para casa. Miu e o diretor também foram embora em seu carro, embora fosse claro que Miu havia se apaixonado profundamente por Yuya e valorizava o dia que havia passado filmando com ele. Naquela noite, Yuya voltou para casa, pendurou suas roupas novas, se preparou e foi para a floresta caçar monstros. Ao mesmo tempo, a princesa e seus soldados foram novamente cercados por feras. Os guardas queriam recuar, mas não podiam fazer nada contra o número esmagador. A própria garota foi encurralada por um monstro e quase morta. Você acha que ela morreria, meu amigo? Impossível. Yuya apareceu por trás da besta e a derrubou, esmagando qualquer criatura que estivesse à sua frente e resgatando os soldados feridos. Todos estavam admirados por ele. De repente, a menina deu um passo à frente e disse: "Primeiro, obrigado por salvar minha vida. Segundo, você se casaria comigo? Que doçura." Yuya ficou chocado, os soldados dela ficaram chocados, e você e eu estamos chocados, meu amigo. O capitão da guarda gritou: "Casar? Você está fora de si? E desde quando uma mulher propõe casamento a um homem?" Mas a menina não permaneceu em silêncio. Ela se aproximou de Yuya e disse: "Desde o primeiro momento em que te vi, eu te amei. Considere isso amor à primeira vista?" Ela teria continuado, mas Yuya os levou todos para sua casa, preparou comida para eles e começaram a se apresentar. A menina revelou seu nome: Alexia, princesa do reino de Célia, e esses eram seus soldados. Yuya tremeu ao saber que ela era uma princesa e disse: "Perdoe-me se falei de forma muito casual." Eu não fazia ideia, mas Alexia respondeu: "Não se preocupe com isso." Então ela se aproximou novamente e perguntou: "Então você decidiu se casar comigo ou não?" Yuya respondeu: "Seus sentimentos por mim me deixam feliz, mas não estou pensando nisso agora." Alexia sorriu e disse: "Você está certo. Qualquer amor que vem muito facilmente no começo não tem sabor, mas eu não vou desistir de você, vamos começar como amigos em vez disso. Você concorda em ser meu amigo?" Yuya mudou-se ligeiramente e respondeu: "Seria uma honra." A princesa se alegrou. Eles então decidiram retornar ao castelo real. Enquanto isso, Yuya voltou ao seu próprio mundo, vestiu-se e foi em direção à escola. Todo mundo que o via na rua ficava encantado com sua aparência, até que toda a rua estava cheia de admiradores, meu amigo. Yuya chegou à escola e o professor o apresentou aos colegas de classe. Ele entrou e todos o receberam calorosamente. Logo sua educação física começou. Yuya sentou-se nos degraus, observando. Uma linda garota chamada Kaede se aproximou dele e conversou com ele. E ele com ela, como se ele nunca perdesse uma oportunidade, meu amigo. Nesse momento, uma bola voou por engano em direção a Kaede e quase a atingiu. Ela gritou, mas Yuya se virou rapidamente, desviou a bola dela e ao mesmo tempo marcou um gol. Todos ficaram surpresos, percebendo que ele não era um estudante comum. Mais tarde, Yuya subiu para o segundo andar, onde o professor estava dando uma aula de ciências. Yuya, sem entender nada, sentou-se distraído, observando seus colegas brincarem lá fora. Kaori fez sinal para ele e ele acenou de volta. De repente, a gangue Ogro Vermelho invadiu a escola, andando de motocicletas. O professor que estava dando a aula entrou em pânico e declarou: "Sessão de autoestudo começa agora, antes de fugir." Até mesmo o diretor estava ausente, deixando os alunos vulneráveis. Kaori ficou diante da gangue sozinha e exigiu: "O que vocês estão fazendo aqui? Como você conseguiu entrar na escola?" Eles responderam: "Estamos aqui para nos vingar de você, por nos ridicularizar e por roubar nosso irmão, trazendo-o para esta academia que era nosso sonho. E nada poderia ser mais doce do que se vingar de uma garota como você." Kaori avisou: "Mas a polícia chegará em breve." Eles zombaram: "Vai demorar para eles chegarem. Até lá, você já terá sido sequestrada." Alguns membros de uma gangue se moveram para capturá-la enquanto ela estava parada, sem saber o que fazer. Yuya, assistindo do quarto andar, viu a cena, mas não a entendeu completamente. Ele decidiu ir ajudá-la, mas suas pernas tremiam quando as memórias do bullying que ele havia sofrido ressurgiram. Ele quase desmaiou, o mundo girando ao seu redor. Mas ele deu um tapa no rosto, recuperou a determinação e disse: "Estou bem. Vou me levantar e lutar." Ele correu até a janela e pulou dela. Os alunos não podiam acreditar no que viam. É o menino do quarto andar. Mas Yuya pousou como um leão, quebrando os ossos de todos que se opuseram a ele. Ele desviou de todos os golpes com rapidez. Um brutamontes bloqueou seu caminho, dizendo: "Vamos ver como você escapa de mim." Ele avançou com toda a força, mas Yuya o conteve e declarou: "Seu tempo acabou," antes de arremessá-lo para trás. Então Yuya se moveu para salvar Kaori, mas o líder da gangue, enfurecido, avançou em Yuya com sua motocicleta. Yuya se esquivou, mas o líder era astuto. Ele deu a volta e quase o atingiu, mas Yuya saltou alto no ar com uma velocidade incrível. O líder da gangue perdeu o controle de sua moto e bateu. Oficialmente, Yuya derrotou sozinho o vermelho.
gangue de ogros. Logo depois, a polícia chegou e prendeu todos eles. Kaori, sobrecarregada, sentiu-se tonta. Yuya correu para o lado dela e a segurou, e a menina ficou radiante. Naquele momento, os irmãos de Yuya estavam angustiados, pois tinham sido espancados. Eles xingaram os ogros vermelhos em voz alta. O líder da gangue ouviu, agarrou o irmão de Yuya e começou a sufocá-lo. A irmã de Yuya tentou defendê-lo, mas ele a chutou para o lado, derrubando-a. O garoto lutou, quase sufocado, enquanto ninguém ousava ajudar. O líder pressionou mais, até que Yuya de repente apareceu, agarrou o líder com a mão e o afastou. O líder da gangue levantou-se rapidamente, pronto para atacar Yuya, mas um único olhar de Yuya tirou-lhe toda a coragem. Que presença avassaladora! O líder tremia de medo. O irmão de Yuya, ofegante, perguntou-lhe: "Por que você me salvou? Eu não mereço o que você fez por mim." Yuya respondeu: "Eu não posso abandonar nenhum membro da minha família. O que importa é que agora você está seguro." As crianças choraram. A cena foi profundamente comovente. Dias depois, Yuya voltou para o outro mundo. Ele se preparou para caçar monstros e aumentar seu nível. Reunindo seu equipamento, ele se aventurou mais fundo na floresta, matando muitas feras. Quando seu trabalho estava concluído, ele organizou suas armas e estava prestes a partir quando de repente ouviu o latido de um cachorro no fundo da floresta. Ele correu em direção ao som e encontrou um javali enorme atacando o animal indefeso. Yuya verificou as estatísticas do javali. Elas eram muito superiores às dele. Ele hesitou, querendo ajudar o cachorro, mas se sentindo impotente. Ele quase se afastou, mas os latidos do cachorro tocaram seu coração. Ele pensou: se meu avô estivesse aqui, ele nunca o abandonaria e iria embora. Reunindo sua energia, Yuya lançou sua lança com toda a força contra o javali e seguiu com uma espada para finalizá-lo. Mas para seu choque, a besta já estava morta. A arma era muito mais forte do que ele imaginava. Yuya correu para ajudar o cão, deu-lhe uma poção de cura e suas feridas se fecharam. O animal despertou. Yuya perguntou: "O que você estava fazendo aqui? Por que você ignoraria todos os outros monstros apenas para lutar contra um javali? Você perdeu a cabeça?" O cachorro envergonhado não pôde responder. Yuya perguntou: "Você tem uma família? Um pai ou uma mãe?" O cachorro respondeu: "Não." Com isso, Yuya decidiu criá-lo e levá-lo para casa. O cachorro ficou muito feliz. Yuya deu-lhe o nome de Naito, um nome bem bonito. Ele o trouxe de volta para casa. Mais tarde, Yuya foi para a escola, deixando Naito para proteger a casa. Na aula, seus amigos souberam que ele tinha um novo cachorro. Yuya perguntou a eles onde ele poderia comprar comida e suprimentos para isso, e Kaidi se ofereceu para ajudar. Ele ficou encantado. Ele comprou tudo o que precisava, voltou para casa, colocou uma coleira em Naito e depois saiu caminhando orgulhosamente com seu novo companheiro. Enquanto caminhavam, todos ao redor olhavam para eles com admiração, dizendo: "Que cachorro bonito, que rapaz magnífico. Tenha um pouco de misericórdia de nós." Enquanto passeavam, encontraram Kaori, que os cumprimentou com grande alegria pela coincidência. Yuya a apresentou a Naito, e ela imediatamente o adorou. Naquele exato momento, Miu também estava caminhando e avistou Yuya parado lá. Ela se aproximou para cumprimentá-lo, e ao ver Kaori, todos foram apresentados uns aos outros, mas por causa da fama de Miu, as pessoas começaram a sussurrar e falar sobre eles. Miu pediu desculpas e disse a Yuya: "Nós nos veremos novamente em outra ocasião." Antes de sair, Kaori de repente se sentiu preocupada, pensando que Yuya pudesse estar apaixonado por Miu. Ela perguntou a ele se estavam em um relacionamento, mas ele respondeu: "Não, somos apenas amigos." Seu coração se acalmou como se a vida tivesse sido restaurada para ela mais uma vez. Mas de repente, ouviu-se uma velha gritando que um ladrão havia roubado sua bolsa e fugido. Yuya ordenou rapidamente: "Naito, atrás dele. Recupere-a." O cachorro disparou imediatamente. Yuya e Kaori correram até a velha para ver como ela estava. Ela estava segura, mas profundamente triste por sua bolsa perdida. Yuya a confortou dizendo: "Não se preocupe, eu a devolverei para você." Naquele momento, Naito retornou, arrastando o ladrão pelo pescoço diante de todos. Kaori pegou seu telefone para chamar a polícia. No momento em que o ladrão ouviu isso, ele sacou uma faca, rasgou suas roupas e avançou em Kaori para matá-la. Mas Yuya agarrou o braço dele, quebrou-o e o imobilizou, dizendo: "Fique quieto, idiota." A multidão assistiu em reverência à sua beleza e força até que a polícia chegou e levou o ladrão embora. Kaori agradeceu a Yuya por salvá-la. No dia seguinte, Yuya e Naito começaram a trabalhar juntos para lutar contra os monstros que encontravam. A colaboração entre eles era excelente, e embora Naito fosse pequeno em tamanho, ele se mostrou incrivelmente útil. Sua força e experiência cresceram constantemente, permitindo-lhes derrotar cada vez mais bestas. Então chegou o momento em que Naito enfrentou um javali selvagem. Ele se recusou a deixá-lo ir e lutou sozinho até derrotá-lo. Oficialmente, o herói Naito se vingou do javali selvagem. Eles continuaram assim por algum tempo, até que Yuya decidiu se aventurar mais fundo na floresta em busca de monstros mais fortes. De repente, ele avistou uma besta mágica aterrorizante. O monstro notou Yuya por sua vez. Yuya murmurou: "Parece que você está em apuros agora, garoto. Vai fugir?" Não, não há escolha a não ser lutar. A batalha começou. Naito deu-lhe uma boa abertura, mas o monstro não era um inimigo fácil. Manipulava elementos de fogo e água, não permitindo que ninguém se aproximasse. Yuya pensou rapidamente: "Naito, crie uma oportunidade para mim e eu a aproveitarei."
Usando seu pequeno tamanho, Naito correu ao redor, distraindo o monstro. Ele era tão rápido que a criatura não conseguia acompanhá-lo, lançando chamas e golpes por toda parte em vão. O cachorro era mais ágil. Finalmente, Naito saltou e arrancou um pedaço do corpo do monstro. Yuya aproveitou o momento, avançou e atacou-o, matando-o. Juntos, a dupla triunfou e seus níveis subiram ainda mais. Eles disseram, isso é suficiente por hoje. Vamos voltar. Mas de repente, uma caverna escondida apareceu diante deles. Yuya decidiu ver o que havia lá dentro. Eles entraram e as tochas se acenderam sozinhas, guiando-os até o final, onde Yuya encontrou um cadáver, e ao lado dele, um livro misterioso intitulado O Eremita. Yuya abriu e ficou surpreso. O livro falava com ele como se fosse uma pessoa que conhecia seus pensamentos e desejos, dizendo: deseje qualquer coisa que queira aprender, e tudo sobre você será escrito aqui. Yuya desejou que se tornasse um livro de magia, e de fato, ele se transformou em um. Ainda assim, o livro declarou: você não pode usar essa magia, pois é de outro mundo e seu corpo não possui circuitos mágicos. Portanto, vou lhe conceder um presente adicional, os circuitos mágicos do Eremita, um tesouro nacional e entre os mais fortes deste mundo. Yuya mal podia acreditar, incapaz de compreender o que estava acontecendo com ele. Ele voltou para casa e tentou canalizar sua energia mágica. Ele sentiu os circuitos despertarem e uma nova habilidade apareceu diante dele, magia. Ele estudou o assunto do livro, depois levou Naito com ele para testá-lo. Imaginando os feitiços como descrito, ele os lançou com sucesso. Até mesmo Naito, inspirado por Yuya, criou sua própria magia. Eles lançaram seus feitiços nas árvores, destruindo tudo diante deles. Que poder! A magia deles era realmente formidável. Enquanto isso, o capitão da guarda relatou tudo ao rei, incluindo o fato chocante de que sua filha havia proposto casamento a Yuya. Todos ficaram espantados, mas quando o rei ouviu isso, sua raiva explodiu. Ele gritou e ficou furioso no palácio, pois acreditava que Yuya a havia seduzido. Yuya, sem saber, voltou para a escola, perdido em pensamentos sobre mágica e como dominá-la. De repente, a professora interrompeu seus pensamentos e anunciou: faremos uma viagem de acampamento de 4 dias na floresta. Ela dividiu os alunos em equipes de 4. Todos ficaram entusiasmados. A equipe de Yuya incluía o garoto loiro, Kaede, e uma garota chamada Kanzaki, que parecia destinada a se aproximar deles, meu amigo. Mas então Yuya disse que precisava comprar uma bolsa de viagem para seus pertences. Assim que Kaede ouviu isso, ela disse: vou acompanhar você. Os outros rapidamente acrescentaram: não vamos deixar vocês dois sozinhos. E assim, todos os 6 foram juntos, incluindo Kaori também. Após um curto período, chegaram ao shopping e encontraram a bolsa de viagem que estavam procurando. Foi Kaori quem escolheu, e Yuya agradeceu a ela pelo bom gosto. A garota ficou muito feliz. Eles então continuaram o caminho para o fliperama. Lá, o menino de óculos viu um jogo que gostou e desejou poder ganhar, embora soubesse que não tinha chance. Yuya disse: deixe-me tentar. O menino saiu do caminho e Yuya, usando seu senso aguçado, identificou o ponto exato que garantiria a vitória. Bum! Ele ganhou instantaneamente. Que magnificência! Ele não deixa nada pra mais ninguém? Então Kaede pediu-lhe que ganhasse um prêmio pra ela também, e Kaori seguiu, querendo aproveitar a chance. Logo todos estavam pedindo brinquedos a ele, e Yuya ganhou todos. Eles ficaram encantados, sua alegria era indescritível. Depois eles se dividiram em 2 grupos. As meninas foram para o andar de cima para ver roupas, enquanto os meninos ficaram no café como de costume. A atmosfera estava calma, pacífica e serena. Mas, meu amigo, a beleza nunca dura muito. De repente, o alarme de incêndio tocou, anunciando um incêndio no andar superior. Sim, o mesmo andar onde Kaori e as meninas haviam ido. Os meninos correram escada acima o mais rápido que puderam e perguntaram ao oficial de supervisão, mas ele não sabia de nada e não conseguia lembrar de tê-las visto. Um dos meninos ligou para Kaede, que atendeu em pânico. Estamos presos no andar superior, as chamas nos cercam e não conseguimos escapar. Antes que ela pudesse terminar, a linha caiu. Horrorizado, o menino contou as palavras dela para Yuya. Num piscar de olhos, Yuya disparou como uma flecha, subindo as escadas rapidamente. Ao chegar ao andar das roupas, encontrou o fogo ardendo por todos os lados. Ele pensou freneticamente em como salvá-las, então de repente exclamou: eu tive uma ideia. Ele liberou uma aura aquática ao seu redor, protegendo-o das chamas e permitindo-lhe passar por elas com facilidade. Ele avançou no incêndio, procurando em todos os cantos pelas garotas. Nessa altura, todas as garotas haviam perdido a consciência, exceto Kaori. Ela estava se contorcendo de dor, com pouco oxigênio e quase desmaiando. Ela ouviu uma voz distante, fechou os olhos e estava prestes a desmaiar, mas de repente Yuya a segurou, impedindo-a de cair. Usando seus poderes, ele verificou se havia mais alguém e descobriu que restavam apenas os 3. Ele poderia carregá-los todos através das chamas? Claro que sim. Ele os levantou, protegendo-os com sua magia para evitar danos, e tentou escapar pela saída à direita. Estava bloqueada. Ele virou para a esquerda. Também estava selado. Yuya olhou para baixo e disse: você é o único caminho que resta. Reunindo suas forças, ele quebrou o chão abaixo deles, rompendo nível após nível, até chegarem ao térreo.
Que magnificência! A polícia, seus amigos e todos os presentes ficaram atônitos com seu poder, perguntando: "O que é isso, garoto? Como você cavou através de tudo isso?" Mas Yuya escondeu a verdade, respondendo: "Os pisos desabaram sozinhos." Logo chegaram as ambulâncias, cobrindo as meninas e tratando delas. Momentos depois, o pai de Kaori chegou, agradecendo a Yuya por salvar sua filha pela segunda vez. Kaori agradeceu a ele, transbordando de felicidade. O pai a abraçou calorosamente e Yuya observou profundamente comovido, pois não tinha família, ninguém para cuidar dele. Ele voltou para casa, dividido entre alegria e tristeza. No entanto, assim que entrou, Naito correu até ele, pulando em seus braços. Embora fosse apenas um animal de estimação, o carinho do cão era verdadeiramente sincero. No dia seguinte, Yuya entrou no outro mundo mais uma vez para descobrir novas habilidades. Ele encontrou a magia do portão espacial e a dominou, permitindo-lhe transportar-se para qualquer lugar da floresta em segundos. Que magnificência! Depois Yuya e Naito exploraram uma caverna. 2 monstros os atacaram, mas Naito os matou rapidamente. Eles pegaram suas recompensas e foram embora. Yuya estava prestes a retornar dizendo: "Isso é suficiente por hoje", quando Naito o puxou para outro caminho. O cachorro o alertou: "Esconda sua presença." Yuya obedeceu, observando atentamente para entender. À sua frente, ele viu uma menina ferida cercada por inúmeros monstros, todos prontos para matá-la. Yuya estava prestes a avançar, mas Naito o segurou pelas roupas como se dissesse: "Não se apresse." Naquele momento, a garota liberou seu poder e atingiu um dos ghouls, cortando seu braço. O que eram aqueles fios estranhos que ela usou? Mais fantasmas a atacaram novamente, mas ela os afastou. No entanto, o número deles era esmagador. Ela colidiu com uma árvore e quase morreu enquanto as bestas a cercavam, prontas para devorá-la. Você acha que o Yuya permitiria que algo a machucasse, meu amigo? Não. Ele pulou sobre eles e os matou em meros segundos. Qualquer um que o enfrentasse encontrou seu fim. Atrás dele, Naito derrubou o resto. Mas logo mais monstros apareceram, cercando-os de todas as direções. Isso mudaria alguma coisa? Não. Yuya quebrou os ossos deles e abateu as feras em instantes. Ele então carregou a garota, levando-a para sua casa para cuidar de seus ferimentos. No caminho, ela acordou em terror ao se encontrar em seus braços e tropeçou no chão. Yuya se aproximou gentilmente e disse: "Não se preocupe, eu não sou um inimigo. Tome este remédio. Você vai ficar bem." No começo ela desconfiou dele, receosa da poção, mas assim que percebeu que ele era seu salvador, disse: "Muito bem, eu vou tentar." Quando o fez, suas feridas se fecharam rapidamente. Atônita, ela ofegou: "Que remédio incrível. Quem é você? Como você fez isso?" Yuya se apresentou dizendo: "Sou um aventureiro em treinamento aqui." Ela também se apresentou. O nome dela era Luna. Yuya perguntou: "O que você estava fazendo em um lugar tão perigoso? Certamente você não estava treinando." Mas Luna evitou a pergunta, sem querer revelar seu verdadeiro propósito. Naito não gostava dela e queria deixá-la para trás. No entanto, Yuya, com seu coração bondoso, a levou para a casa dele. Ele preparou um banho quente para ela, e após ela se lavar, sentiu conforto e alívio. Impressionada com sua habilidade, ela disse a ele: "Venha treinar comigo na floresta. Eu vou precisar da sua ajuda." Yuya não desejava se envolver, mas ele disse: "Muito bem, para que nada lhe faça mal novamente." Assim, ele foi com ela e eles treinaram juntos. Seus poderes cresceram, especialmente os de Luna, que parecia ter se apaixonado por ele, tornando-se profundamente apegada. Após alguns dias, a tão esperada viagem escolar chegou. Yuya desculpou-se com Luna, dizendo que tinha que voltar para casa. Ela estava triste, desejando que ele ficasse ao seu lado para treinar juntos e se aproximar. Mas a despedida era inevitável. Ela lhe deu um adeus gentil, e ele também se despediu. Ele voltou para a escola e, junto com seus amigos, embarcou no ônibus com destino ao acampamento. Ao chegar, o professor os reuniu no salão e explicou a missão. "Ouçam bem, estamos aqui em um lugar cercado por montanhas e árvores com uma atmosfera tranquila. A viagem de acampamento vai durar 3 dias e noites inteiros. Vocês ficaram longe da escola sem comida preparada, sem jogos e sem luxos. Devem aprender a depender de vocês mesmos e caçar sua comida." Todos os alunos resmungaram: "Não podemos fazer isso. E se coletarmos ingredientes venenosos e morrermos?" O professor os tranquilizou: "Não se preocupem. Se algo acontecer, o médico irá tratar vocês. Além disso, tudo o que você coletar será exibido e nós identificaremos o que é prejudicial e removeremos. Tudo o que você precisa fazer é trabalhar duro e gerenciar." Os alunos finalmente disseram: "Muito bem." Eles saíram para começar a acampar. A equipe do Yuya consistia em 4 membros. Eles dividiram suas tarefas. Kanzaki e o garoto loiro montariam a barraca enquanto Yuya e Kaede iriam pescar. Eles chegaram ao lago, mas já estava lotado, sem lugar para pescar. Kaede disse: "Não importa. Vamos procurar outra coisa para comer." Mas de repente Yuya avistou algo. Ele usou seu poder para detectar um ponto repleto de peixes. Levando-a até lá, Kaede ficou surpresa. "Tantos peixes, mas a água é rasa." "Não podemos usar varas aqui." Yuya disse: "Não se preocupe, deixe comigo." Ele arregaçou as mangas, entrou na água e concentrou-se. Peixes são como qualquer ser vivo.
Eles têm suas rotas de fuga. No momento em que sentirem medo, eles fogem. Vou prever o caminho deles e pegá-los em segundos. Bum! Ele pegou um peixe com a mão nua. Que magnificência! Em seguida, outro e outro, até que ambas as mãos estavam cheias. Os estudantes ao redor não podiam acreditar em seus olhos. Que tipo de mão é essa, garoto? Como você consegue pegá-los assim? Até Kaede riu e disse: Chega, deixe alguns peixes para os outros. Yuya respondeu: Como desejar. Enquanto isso, Luna estava em outro lugar, destruindo bonecos de treino e revelando sua verdadeira natureza. Eu sou uma assassina. Minhas emoções não devem me afetar. Eu devo completar minha missão. Eu falhei uma vez, mas não falharei uma segunda vez. Espere por mim, Yuya. Minhas intenções não são gentis, meu amigo. Após a captura de Yuya, Kanzaki estava emocionado, em nítido contraste com o garoto loiro que estava exausto no chão, incapaz de se mover. Parece que Kanzaki foi muito mais duro do que imaginávamos, meu amigo. De fato. Yuya foi inspecionar suas descobertas, garantindo que tudo estivesse seguro. Ele removeu cuidadosamente todas as impurezas e qualquer coisa venenosa ou perigosa dos ingredientes. Finalmente, a hora da avaliação chegou. Todos os alunos se levantaram e apresentaram o que haviam juntado para os professores, que iriam determinar se os ingredientes eram utilizáveis ou não. Quase todos trouxeram materiais prejudiciais ou inúteis, exceto a equipe de Yuya. Eles foram os únicos a ganhar nota máxima. Até o professor ficou impressionado, dizendo: Continuem assim e vocês se tornarão a melhor equipe. Mas me digam, quem de vocês sabe cozinhar? Todos apontaram para Yuya. Ele tinha caído na armadilha. Yuya entrou na cozinha e, como sempre, se transformou em um chefe habilidoso. Que maestria! Ele terminou seus pratos e disse: Por favor, aproveitem. Eles se sentaram para comer, mas ninguém lhe deu feedback, nem mesmo o professor que havia provado a comida. E Yuya estava confuso. O que está acontecendo? Foi mesmo tão ruim? Então, de repente, todos exclamaram: Que brilho! Este peixe tem gosto de camarão. Como você é tão artista? Não há ninguém como você. O coração de Yuya se encheu de alegria, aliviado por eles terem adorado a comida, e o mundo parecia estar certo novamente. Depois, ele usou discretamente sua magia de teletransporte para voltar para casa, onde preparou comida para Naito. Assim terminou o dia dele. Na manhã seguinte, Yuya estava na floresta com seus colegas depois de uma noite difícil. Algumas barracas tinham sido destruídas e pertences danificados. Ninguém entendeu o que havia acontecido. Eles assumiram que era roubo e não deram importância. Eles continuaram na floresta. De repente, o garoto loiro avistou a verdade. Parece que um predador está por perto. Estamos perdidos. Antes que Yuya pudesse reagir, um enorme urso apareceu. Os estudantes entraram em pânico, correndo em todas as direções e destruindo tudo em seu caminho. O urso não mostrou misericórdia. O time do Yuya conseguiu escapar, mas a fera foi atrás da professora, encurralando-a. Ela caiu, prestes a ser devorada, quando Yuya pulou e bloqueou o monstro, dando a ela a chance de fugir. O urso atacou, mas Yuya o virou e quebrou seus ossos. Como isso poderia ser? Deve haver algo em comum. Até a professora não conseguia compreender o que tinha acontecido, mas agradeceu a ele por salvar sua vida. Logo, a polícia ambiental chegou, controlando a situação, e o incidente terminou sem problemas. Mais tarde, Yuya voltou para casa. Ele se aventurou na floresta novamente para treinar, sua força aumentando dia a dia até que ninguém pudesse igualá-lo. Após abater mais feras, ele reuniu suas recompensas. Entre elas estava um capacete, que ele usou enquanto continuava treinando para aumentar seu poder. Foi então que ele percebeu a carruagem da princesa Alexia entrando na floresta. Ele sorriu, saudado calorosamente pelos soldados que o reconheceram. A princesa disse: Venha comigo, você está convidado para o palácio. Yuya não entendeu, mas respondeu: Muito bem. De repente, enquanto todos estavam presentes, Naito correu em direção a Alexia. Uma árvore caiu onde ela estava, quase a atingindo, mas Yuya percebeu que Naito a havia salvado. O capitão e os outros, no entanto, não entenderam e acharam que Naito era a causa. Ao mesmo tempo, Luna estava na floresta, frustrada porque seus planos tinham falhado. Ela começou a voltar, mas de repente, Yuya atacou por trás, jogando-a contra uma parede. Sua máscara caiu e Yuya a reconheceu, ficando confuso, sem saber como agir. Alexia correu, viu o rosto dela e, pela expressão de Yuya, percebeu que ele a conhecia. Ela perguntou para ele sobre isso. Yuya respondeu: Esta é minha amiga. Tenho certeza de que algo está errado com ela. Deixe-me levá-la para minha casa, tratá-la e conhecer sua história. Alexia disse: Muito bem, mas com uma condição. Eu irei com você, não vou deixá-los sozinhos. Que maravilha! Yuya ficou surpreso com o pedido dela, mas concordou. Ele os levou para sua casa. Luna estava inconsciente, enfraquecida pelo golpe, enquanto Alexia se virava para Yuya e perguntava: Como você nos trouxe aqui tão rapidamente? Aquele portal que você abriu foi lendário, uma verdadeira teletransportação instantânea. Yuya respondeu casualmente: é apenas uma técnica que aprendi por acaso. Alexia ficou chocada. Por acaso? Aquele portal é lendário. Ninguém no mundo sabe como usá-lo, exceto você. Nunca diga a ninguém sobre isso. Yuya, sem entender, apenas disse:
como você ordena. Um pouco depois, Luna acordou, sabendo que após sua tentativa de assassinato da princesa, ela certamente seria executada. Ela não conseguia falar no início, mas Alexia não mostrou medo e disse a ela: "Conte-me sua história." Luna suspirou e disse: "Muito bem." Ela começou a contar sua história. "Eu era uma órfã sem pais, vivendo como uma mendiga. Eu não tinha comida nem bebida e sobrevivi apenas roubando restos. Um dia, um homem me viu roubando e, em vez de me punir, ficou impressionado. Ele me acolheu, me ensinou a ler e escrever, e me treinou como assassino. Ele me levou para a Guilda das Trevas. Matei qualquer um que me ordenaram até que finalmente recebi a missão de assassinar a princesa Alexia. Como vocês dois sabem, falhei, e agora vou morrer em breve, mas isso não importa. Ninguém vai lamentar por mim." Naquele momento, Yuya sentiu tristeza por ela e disse: "Estou realmente triste. Mesmo que tenhamos passado apenas um curto período juntos, encontrei conforto em você. Você se tornou minha amiga, e eu nunca seria feliz se algo de ruim acontecesse com você." Alexia de repente os interrompeu e declarou: "E quem disse que ela morreria em primeiro lugar? Sou eu quem decide aqui, e escolhi que Luna não será executada. Em vez disso, ela se tornará minha guarda pessoal." Luna ficou atônita. "Sua guarda? Minha senhora, fui eu quem tentou assassiná-la momentos atrás." Alexia respondeu firmemente: "O passado acabou. A partir de hoje, você será minha guarda pessoal. Você esquecerá da Guilda das Trevas. Não se preocupe, eles nunca te alcançarão. Você estará sempre segura." Luna mal podia acreditar na oportunidade que lhe foi dada. Ela ficou muito feliz com a ideia de voltar a uma vida normal como as outras pessoas. Mas no fundo, ela não conseguia se perdoar pelos pecados que havia cometido. Alexia segurou suas mãos e disse: "Não se preocupe, você agora é uma nova pessoa. Esqueça o passado, tudo à sua frente ficará bem." Enquanto isso, os guardas reais estavam procurando em todos os lugares por Alexia, mas não conseguiram encontrá-la, parecendo completamente desamparados. Depois de alguma conversa entre os três, Yuya sentiu fome. Ele se levantou e preparou comida para eles. Luna, tocada por suas palavras anteriores, fingiu estar fraca para que ele a alimentasse com a mão. Alexia também fingiu fraqueza para provar a bondade dele. E assim, Yuya sentou-se alimentando os dois, um por um. "Que bênção, meu amigo." No dia seguinte, os guardas finalmente encontraram Alexia. Yuya explicou a eles o que havia acontecido e eles também ficaram cientes. A atmosfera estava calma e pacífica até que um deles perguntou: "Quem é essa garota, Yuya? Nós não a vimos com você antes." A própria Alexia respondeu, explicando quem ela era, mas os guardas ficaram furiosos, levantando suas lanças. "Então ela deve morrer. Qualquer pessoa que ataque a princesa é punida com a morte." Alexia girou para eles com raiva. "Silêncio. Ela está sob meu comando agora. Eu a designei como minha guarda pessoal." Eles protestaram: "Sua guarda? Ela pode estar te enganando para te matar." Alexia retrucou: "Me matar? Nós dormimos sob o mesmo teto na noite passada. Se ela quisesse me matar, teria centenas de oportunidades. Abaixem suas armas imediatamente." Eu não gosto de me repetir. O capitão obedeceu, baixando sua lança. Yuya pediu desculpas pela situação incômoda. E acrescentou que, infelizmente, ele estava ocupado e não podia acompanhá-los ao palácio naquele dia. Eles ficaram surpresos com sua recusa, mas disseram: "Está bem. Complete suas tarefas. Quando você terminar, venha ao palácio. Estaremos esperando por você." Então eles partiram, Luna indo com Alexia para o castelo. No entanto, de repente, Luna parou seu cavalo, correu de volta para Yuya e disse: "Obrigado por tudo que você fez por mim. Eu estarei esperando por você no palácio." Ela voltou para seus companheiros. Yuya não entendeu o que tinha acabado de acontecer, mas murmurou: "Assim seja." Depois ele foi para a floresta para se banhar e trocar de roupa. Lá ele encontrou uma criatura estranha que o confrontou, rindo. "O que você está fazendo no meu banho?" Yuya ficou surpreso com sua audácia, mas conseguiu domá-la e a chamou de Akatsuki. A partir daquele momento, eles se tornaram companheiros. Yuya voltou para a escola, onde o professor anunciou a aula de educação física do dia, um jogo de futebol. Yuya foi escolhido como... Todos pensavam que ele era um garoto fraco que deixaria os gols passarem facilmente, mas contra quem? Contra Yuya. Ele bloqueou todos os ataques com facilidade e depois lançou a bola longe pelo campo, direto para a rede do adversário. "Isso conta como um gol?" Os estudantes gritaram. Todos ficaram impressionados com seu poder, mas coisas maiores ainda estavam por vir, meu amigo. Dias depois, Yuya estava indo para a escola com seus amigos quando de repente um carro enorme se aproximou. Saiu um homem gigante acompanhado por seu gerente. O homem disse a Yuya: "Somos uma empresa muito grande. Ficamos sabendo do seu talento e viemos recrutá-lo." Yuya ficou chocado com a oferta e não sabia como responder. Aconteceu que o mesmo homem que o havia fotografado no shopping antes havia levado sua fama aos diretores. O homem acreditava que ninguém poderia recusar a proposta deles, mas contra quem? Contra Yuya? Ele sorriu e disse: "Eu. Sou um homem que ama seus estudos. Não quero um emprego ao mesmo tempo. Minha vida como estudante me convém, e não desejo mudar agora. Mesmo que sua oferta seja maravilhosa, procure outra pessoa." O gerente ficou surpreso com sua recusa e saiu com raiva.
Naquela noite, Yuya preparou seu equipamento e foi para a floresta caçar monstros. Ele lutou ferozmente até ficar cansado. Seus passos o levaram para uma região perigosa, onde encontrou uma besta colossal, o Javali do Pântano, um monstro que ninguém nunca tinha derrotado. O monstro atacou com uma força brutal, atingindo-o com violência e lançando-o contra o tronco de uma árvore. Yuya tentou se curar com uma poção, mas a fera a derrubou. Ele correu, desesperado para sobreviver, mas não conseguiu escapar. Sentiu que seu fim havia chegado e estava pronto para morrer. De repente, o javali foi atingido por trás. Yuya se virou para ver seu salvador, um coelho comum, se erguendo e falando na língua dos homens. "Não tema", disse ele. "Vou proteger você agora." O javali rugiu e atacou novamente, mas você acha que ele conseguiu tocá-lo? Impossível. Com um único golpe, o coelho apagou a existência do monstro. Em seguida, ficou orgulhosamente, uma perna cruzada sobre a outra, e disse para Yuya: "Você está se perguntando por que eu te salvei, não é? Antes de responder, quero testar a força dos seus chutes." Eles obedeceram sem objeção. Akatsuki deu um passo à frente primeiro, chutando com toda a sua força. O coelho zombou. Tão fraco. Então Naito chutou, mas o coelho ainda não ficou impressionado. Finalmente, Yuya se virou. Ele chutou e o coelho sorriu. "Sim, este é o chute que eu estava procurando. Eu escolhi você como meu discípulo. Vou treiná-lo até que você alcance o verdadeiro poder." Yuya mal podia acreditar no que estava acontecendo, mas ele obedeceu e começou seu treinamento sob o comando do coelho. De fato, após 5 horas de treinamento, o coelho disse a Yuya: "Por enquanto é o suficiente. Prepare-se para me enfrentar." Yuya mal teve tempo de responder antes que o coelho o atacasse, iniciando uma batalha feroz. Yuya mal conseguia desviar dos golpes, enquanto Naito e Akatsuki observavam de longe. Perplexo pelo que estava acontecendo. Ao nascer do sol, Yuya havia esgotado todas as suas forças e se rendeu. Ele levou o coelho de volta para sua casa e perguntou: "Por que você está fazendo isso comigo? Parece que você está me atormentando, não me ensinando." "Qual é o significado disso?" O coelho sorriu e respondeu: "Escolhi você para ser meu herdeiro. O tempo deste mundo está chegando ao fim. Eu vaguei pela floresta procurando alguém para herdar meu estilo de luta, e quando encontrei você, tudo começou." Yuya ficou espantado. "Seu herdeiro? Que poder é este? Como pode você, um mero coelho, possuir tal força?" O coelho respondeu: "Eu não sou uma besta comum. Eu sou uma besta sagrada. Eu uso a técnica do chute poderoso, que estou ensinando a você agora. Minha missão é proteger a Terra de energias sombrias. Existem mais de 10 bestas sagradas como eu, cada uma com seu próprio estilo, e nosso único dever é manter o equilíbrio neste mundo e protegê-lo do colapso. Hoje vivemos em paz, mas se o equilíbrio for quebrado, você será aquele que se levantará contra isso. Agora levante-se, é hora de se vingar do javali que o feriu." Yuya voltou à floresta para enfrentar a besta mais uma vez. Ele tentou várias vezes, mas falhou, correndo e gritando, quase encontrando sua morte. Naito e Akatsuki observavam aflitos, querendo ajudar, mas o coelho os deteve. Ninguém intervém. Ele deve enfrentar sozinho. Reunindo toda a sua força, Yuya se lançou contra o monstro e finalmente o derrubou. Ele gritou de alegria por sua vitória. O coelho também se alegrou, e as recompensas que Yuya ganhou foram magníficas. Após dominar essa habilidade incrível, seu corpo se transformou novamente. Sua força multiplicou várias vezes. O coelho então disse: "Minha tarefa aqui está completa. Eu vou embora agora e voltarei outra hora." Com isso, ele desapareceu. No dia seguinte, na escola, chegou a hora dos exames de esportes. Como todos sabiam da força de Yuya, ele foi indicado para tudo: tênis de mesa, vôlei, até mesmo futebol. Em todos os eventos, ele os encantou com sua habilidade e a alegria encheu o local. No final do dia, Yuya saiu novamente com seu amigo. O clima estava maravilhoso, mas meu amigo, você acha que a felicidade dura para sempre? Naquela noite, uma garota espreitava na floresta observando o coelho que havia treinado Yuya. Ela disse: "Ouvi dizer que você escolheu seu herdeiro. Eu vim para te matar agora, mas o que te poupou foi aquele herdeiro. Vou matá-lo primeiro, queimar seu coração de tristeza e depois voltar para você. Espere por mim." Ela desapareceu, deixando o coelho inquieto pelo destino de Yuya. Ele decidiu ir avisá-lo. No dia seguinte, Yuya estava em seu quarto com Cory sob o pretexto de estudar, embora na verdade fosse apenas uma desculpa para passarem tempo juntos. Durante a sessão, Cory pediu para ir embora. Quando ela saiu, ouviu uma batida estranha. Ela seguiu o som e descobriu a porta que levava ao outro mundo. Ela não entendeu o que era, mas quando Yuya a viu, ele soube que seu segredo havia sido descoberto e não poderia mais ser mantido. Ele decidiu contar tudo a ela. Cory ficou sem palavras enquanto Yuya explicava que este lugar estava cercado por uma barreira, que só se abria com sua vontade, que no outro mundo ele havia aprendido magia e habilidades que lhe deram a força para salvá-la na torre e derrotar os valentões na escola. Então ele disse: "Pegue minha mão. E vamos entrar juntos." Ele abriu as estatísticas pessoais de Cory e acrescentou: "Sei que você pode pensar que sou um trapaceiro porque obtive esse poder tão facilmente, sem sofrer como os outros. Talvez você escolha mas eu queria te contar tudo, para ficar em paz comigo mesmo." Coriri a segurou. Ele:
Eu sempre vi você da mesma forma, seu olhar inocente nunca mudou e nunca mudará aos meus olhos. Yuya ficou maravilhado e incrédulo, sem conseguir encontrar palavras. Ela fez ele prometer que a levaria para conhecer aquele mundo. O ar entre eles estava carregado de... Enquanto isso, Alexia chegou ao palácio e contou ao pai, o rei, tudo o que havia acontecido, incluindo a tentativa de Luna de assassiná-la. O rei ficou furioso e ordenou a execução de Luna, mas Alexia o desafiou. Se você não parar, eu vou odiá-lo. Chocado, o rei ficou em silêncio e deixou Luna ir. Ele se sentou depois em tristeza enquanto o capitão da guarda contava os detalhes. No entanto, quando ele soube que sua filha passou uma noite na casa de Yuya, ele explodiu de raiva. Minha filha passou uma noite na casa de um estranho, ele a seduziu. Eu preciso matá-lo. Ele rugiu como uma criança cego à razão. Naquele momento, um homem mascarado estava tramando matar tanto a princesa quanto o rei. Ele entregou a seu servo uma pedra que anulava a magia e disse: "Prepare-se. Amanhã terminamos tudo." Ele não sabia que Yuya também estaria lá no dia seguinte. De fato, depois que Yuya completou seu treinamento e batalhas, vestindo seu equipamento habitual, ele se dirigiu à capital real. Lá, pela primeira vez, ele viu semi-humanos. Ele então foi obter uma licença para viajar pelo reino. Ele apresentou componentes raros aos comerciantes que ficaram espantados. Eles nem sequer existiam neste mundo ainda. Eles compraram a preços exorbitantes, deixando Yuya surpreso. Finalmente, ele chegou ao palácio. O capitão da guarda o recebeu, dizendo: "O rei o aguarda." Yuya entrou em pânico. Tão de repente? "Não estou preparado." "Eu não quero ir agora." O capitão o tranquilizou. "Não se preocupe, é apenas uma visita informal." Yuya entrou com o capitão. Eles cumprimentaram o rei, que parecia furioso com... O rei perguntou: "Você é o jovem corajoso? Salvou minha filha?" Yuya respondeu: "Sim." Em seguida: "E você é quem matou os monstros na floresta?" Ele respondeu: "Sim." Então o rei rugiu: "E você é o cachorro que hospedou minha filha em sua casa?" Yuya, confuso, murmurou: "Sim." O rei ficou ainda mais irritado, embora Alexia tentasse acalmá-lo, gritando com ele novamente, mas ele a ignorou, como uma criança teimosa. Yuya então apresentou o presente que havia preparado para Alexia. Quando o rei viu, ele ficou chocado. "Você trouxe uma cama e colchão para ela? Você sabe o que isso significa?" "Eu devo matá-lo." Yuya, perplexo, chorou. "Eu não sei, cara. Eu juro que não entendo." Mas Alexia sorriu, entendendo tudo, encantada com o gesto. Enquanto o rei avançava contra Yuya, soldados apareceram de todos os lados, cercando-os. Eles lançaram um orbe que selou a magia, prendendo todos. Parecia que o fim havia chegado. Mas você acha que alguém poderia perecer enquanto Yuya estava presente? Não, ele ativou sua força física e avançou contra eles, rompendo suas fileiras. Os soldados atacaram de todas as direções, mas contra quem? Contra Yuya, o Poderoso, que os derrotou facilmente. Ele tomou posse do artefato que eles usaram. Quando o rei e os outros o viram, reconheceram-no imediatamente. A reunião terminou logo depois e todos partiram. Yuya permaneceu ali parado, injustiçado e perplexo, sem saber como agir. Naquele momento, Yuya tentou ir até Alexia para ver como ela estava. E de fato, ela apareceu diante dele e disse: "O que há de errado com você, jovem?" Close bracket right brace. "Por que seu rosto mudou assim? Eles já sabem que meu irmão estava por trás do que aconteceu, e então eles ocultaram o assunto rapidamente. Não se preocupe. Venha, eu vou levá-la para um passeio pela cidade." Mas Luna recusou e disse a ela: "Você está sendo alvo. Você deve permanecer no palácio para que possamos protegê-la. Eu serei a única a acompanhar Yuya." Alexia respondeu: "Não, eu irei." No final, eles concordaram que os três iriam juntos, com o capitão dos cavaleiros seguindo atrás, sentindo-se desconfortável como se estivesse sendo observado. Eles entraram na guilda dos aventureiros, onde Yuya preencheu seu formulário de inscrição. Deram a ele um cristal para medir sua magia. Luna assumiu que Yuya era apenas fisicamente forte e que seu poder mágico seria fraco, mas para seu choque, Yuya quebrou o cristal com... Todos ficaram sem palavras. Depois, eles partiram em uma missão para coletar ervas. Durante esse tempo, o capitão dos cavaleiros descobriu o esconderijo do príncipe. Ele imediatamente levou Yuya e juntos foram prendê-lo. Quando abriram a porta, o príncipe esfaqueou um guarda com uma faca e agarrou outro, ameaçando matá-lo se alguém se aproximasse. Mas você acha que ele poderia ferir alguém com Yuya presente? Impossível. Naito pulou, derrubando-o no chão, e Yuya agarrou seu braço e o imobilizou até que ele não pudesse. Todos se alegraram e o capitão dos cavaleiros avançou para contê-lo, mas de repente a casa tremeu e uma garota misteriosa apareceu. O príncipe ficou feliz ao vê-la e gritou: "Finalmente você veio, salve-me." Mas ela o ignorou e disse: "Você falhou em sua missão, o destino dos fracassados comigo é a morte." Ela levantou sua faca, pronta para acabar com ele, até que a Yuya interveio no último momento. A garota ficou zangada e gritou: "Eu não disse que ninguém interfere?" Ela lançou flechas mágicas do vazio, atingindo os guardas que mal conseguiram se defender. Ela zombou deles: "Vocês são fracos demais para me enfrentar. Tome este golpe em vez disso."
Ela lançou um ataque ainda mais forte, mas Yuya contra-atacou com sua própria magia, bloqueando-o com sucesso. Todos elogiaram sua coragem. A garota então se virou para ele e disse: "Você é Yuya, discípulo do Coelho Sagrado. Tenho procurado por você, mas sua força precisa ser testada. Dou-lhe 2 dias, e depois disso vou matá-lo." Com isso, ela desapareceu. Eles retornaram o príncipe ao palácio, acorrentado. Ele gritou para seu pai: "Por que você me afasta assim? Eu te desgosto, e você, Alexia, minha aparência ainda te desagrada? Lembra-se quando sua mágica saiu do controle e me atingiu? Isso desfigurou meu corpo e me queimou. E quando você, pai, soube que eu não poderia ser curado, você me trancou e me deixou sozinho, deixando todos acreditarem. Vivi os piores dias da minha vida, humilhado e desprezado, mas permaneci vivo por uma única razão: vingar-me da família que me destruiu. Eu estava prestes a atingir meu objetivo até você aparecer. Agora me mate e acabe com meu sofrimento." Yuya ficou profundamente comovido com suas palavras, pois ele próprio havia suportado o mesmo sofrimento. Ele decidiu salvá-lo. Ele entregou uma poção aos guardas e disse: "Curem-no." Quando o tratamento foi dado, o príncipe ficou diante do espelho, surpreso ao ver seu corpo restaurado. Ele não podia acreditar em seus olhos. Ele chorou ao agradecer a Yuya, enquanto o rei e os guardas estavam atônitos com o milagre. No entanto, apesar disso, o príncipe ainda foi condenado à execução. Aqui, Yuya interveio. "Perdoe-o", respondeu o rei. "Como podemos perdoá-lo quando ele tentou matar minha filha?" Alexia interrompeu. "E quem mais ele teria querido matar senão eu?" O rei disse. "Sim", ela declarou. "Então eu o perdoo." Todos ficaram chocados, mas o rei não pôde recusar sua decisão. E assim, o príncipe foi perdoado. Ele chorou de alegria, grato por seu corpo restaurado e pelo fim da punição. Mais uma vez, ele agradeceu a Yuya por salvá-lo. O rei concedeu a Yuya uma grande recompensa: propriedades, palácios e 3 milhões em ouro. Ao final do dia, Yuya voltou para seu quarto, exausto, enquanto Akatsuki e Naito cuidavam dele. Enquanto dormia, ele sonhou com a misteriosa garota que o ameaçara, de pé sobre ele, pronta para matá-lo. Ele acordou em terror, sentindo que um desastre se aproximava. No dia seguinte na escola, Yuya saiu apressado da aula sem falar com ninguém. Todos perceberam sua preocupação, mas ninguém entendeu o motivo de seu comportamento estranho. Até mesmo Kaori percebeu que algo estava errado. De fato, no dia anterior, Yuya perguntou ao príncipe sobre a garota que o havia ameaçado. O príncipe disse a ele que ela era um ser misterioso de imenso poder. Se ela dissesse algo, ela o cumpriria sem falhar. Ele avisou Yuya para se esconder nos próximos 2 dias, ou ela o mataria. Assim, Yuya foi para a floresta, treinando com todas as suas forças em preparação para o ataque dela, sem saber que ela já tinha chegado. Ele rapidamente protegeu Akatsuki e disse: "Parece que você veio para a sua morte." Ela avançou contra ele. Ele saltou alto, mas o golpe dela o derrubou no chão. Naquele momento, Kaori tinha vindo à casa de Yuya para ver como ele estava. Ela bateu repetidamente, mas ninguém respondeu. Encontrando a porta entreaberta, ela entrou e descobriu o portal para o outro mundo. Sem pensar, ela atravessou e ouviu os sons de combate feroz. Ela correu em direção a eles. Yuya estava lutando com a garota com ferocidade, não lhe dando chance de descansar. Seu corpo brilhou branco enquanto ele usava reforço mágico para acompanhar o ritmo dela. Por fim, ele a golpeou com força, jogando-a no chão, mas ela lançou uma flecha devastadora que obliterou metade da floresta, mostrando que não estava se contendo. Kaori se aproximou, reconhecendo que era Yuya quem estava lutando. Yuya também a viu e ficou surpreso com a presença dela. A garota também a notou e mirou sua flecha em Kaori. Yuya avançou rapidamente, protegendo-a e recebendo o golpe ele mesmo. Sua armadura se quebrou, seu poder diminuiu e a garota estava atrás dele dizendo: "Este é o seu fim." Ela lançou sua flecha, mas de repente o mestre coelho apareceu. "Perdoe-me, Yuya, por chegar tarde. Venha atrás de mim, herói." A garota rosnou. "Então você veio. Você me poupou do trabalho de procurar por... Agora eu vou matar vocês dois." Yuya ainda não entendia seu ódio, nem sua identidade, nem por que ela atacou o coelho. Seu mestre explicou: ela é a discípula do arqueiro sagrado. Mas depois que os humanos o traíram e o mataram, ela abraçou a corrupção, alimentando seu poder com ódio para se vingar. E para ter sucesso, ela deve destruir todas as bestas sagradas. Yuya finalmente entendeu. Ele reassumiu sua armadura e disse: "Muito bem." A batalha reacendeu mais uma vez. A garota não mostrou misericórdia lançando flechas para matar Yuya, mas Yuya atacou com seu chute sagrado, dividindo o ataque dela. Naito mordeu sua perna e o mestre coelho acertou sua cabeça, fazendo-a colidir com a parede, mas ela não cedeu. Furiosa, ela gritou: "Se é assim que deve ser, então você morrerá." Ela liberou toda a força de seu ódio. Seu corpo e o mundo ao seu redor se transformaram em algo aterrorizante e antinatural. Ela atacou com fúria. O mestre coelho não podia mais resistir ao seu poder e quase caiu. Yuya ficou paralisado, incapaz de se mover, enquanto seu mestre parecia à beira da morte.
Naquele momento, Akatsuki finalmente revelou seu poder pela primeira vez. Ele liberou chamas azuis que consumiram o campo de batalha. No momento em que tocaram a garota, sua transformação se desfez, purgando-a do poder das trevas. O mestre aproveitou a oportunidade, acertou-a com um golpe poderoso e a deixou inconsciente. Vendo a força de Akatsuki, ele se sentiu seguro de que ela não os machucaria mais. Bem, despediu-se de Yuya e se foi. Yuya levantou a menina preocupada e disse: eu suavemente, não sei que você busca vingança por seu mestre, mas de agora em diante eu vou cuidar de você e não deixarei ninguém te machucar. Kaori também havia chegado à cena. Um monstro estava prestes a matá-la, mas Yuya instantemente lançou sua arma e o matou. Ele então colocou a garota inconsciente Kaori no chão e foi até ela. Olhando em seus olhos, ele disse: esta é minha vida, cheia de batalhas, sangue interminável, lutas, dificuldades. Eu sei que você deve estar com medo de mim agora, não há nada que eu possa fazer sobre isso. Sinto muito, Kaori. Ela respondeu: não se desculpe, herói. Você foi o primeiro a me salvar, aquele que ficou ao meu lado apesar de tudo que ouvi sobre você. Mesmo que o mundo o chame de trapaceiro ou vilão, eu sempre estarei ao seu lado. Eu já amo você. O coração de Yuya se encheu de alegria. Ele respondeu que também a amava. E assim nossa história termina. A menina então acordou. Yuya reconciliou-se com ela, construiu-lhe uma casa e a vida forneceu